Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, nesta exposição doutrinária, nós vamos falar sobre o tema Kardec, o apóstolo da codificação. Mas antes de iniciarmos a nossa exposição, vamos fazer a nossa prece como de costume. Deus Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, agradecidos estamos pela oportunidade desta encarnação, pela oportunidade deste trabalho na Seara do Cristo. Pedimos, Pai, que tenhamos intuição, que tenhamos o entendimento necessário, a compreensão coerente e correta das Tuas leis, e a possibilidade de aplicá-las no nosso dia a dia. Pedimos, Pai, que amparem a todos os corações que nesta hora unidos absorvem esse conhecimento. Muito obrigado por esta oportunidade e que assim seja. E agora, meus queridos irmãos, passarei a palavra ao nosso irmão Verno, que vai então fazer a exposição sobre Kardec. Então, caros irmãos, queridas irmãs, então mais uma vez renovamos a alegria de aqui nos encontrarmos e para dizer que quando vamos falar do Kardec, do codificador da doutrina espírita, nós precisamos rogar à espiritualidade, à assistência para a realização dessa tarefa. Ainda mais tratando-se do codificador, e o próprio título já nos traz uma reflexão do tema que vai ser tratado, do Kardec, o apóstolo da codificação. Para o desenvolvimento desta atividade, nós utilizamos as obras póstumas, que é uma obra que foi lançada depois do desencarne do codificador, quando encontraram lá no seu escritório de trabalho anotações pessoais do codificador durante todo o processo da codificação, assim como mensagens do mundo espiritual pessoais para ele. E isto deu, então, a condição necessária para a elaboração da obra, as obras póstumas. Por isso que é o título. Dentro dessa obra, na parte final, que o título é Minha Iniciação no Espiritismo, referindo-se ao Kardec, a iniciação dele no Espiritismo, nós vamos encontrar ali um diálogo muito interessante, aonde o codificador narra, inclusive essa narrativa está no filme do Allan Kardec. Quem assistiu vai se lembrar, e quem ainda não assistiu, fica o convite de fazê-lo, de assistir o filme do Kardec, aonde na noite anterior a esta comunicação, ele se encontrava no seu apartamento, realizando os estudos do material que havia chegado para ele, e a Amélie não se encontrava em casa, estava apenas ele sozinho. E ele estava ali realizando os estudos e escrevendo um dos capítulos que iria compor o Livro dos Espíritos oportunamente. Isto foi no ano de 1856, porque o Livro dos Espíritos foi lançado em 31 de abril de 1857. 18 de abril de 1857, desculpe. E aí, ele estava ali elaborando o capítulo, escrevendo, e havia sinais de pancadas sonoros que despertavam a atenção dele. Eram tão intensos que chegou a retirar a atenção de Kardec no trabalho que ele estava realizando. Ele então começa a procurar no apartamento onde ele residia, aonde estava a origem desses sons. Bom, a procura foi sem êxito, ele retornou ao trabalho. Retornando ao trabalho,
novamente os sons de pancada iniciam-se. E aquilo começa a tomar então algo de perturbador para ele, porque ele não consegue mais realizar o estudo que estava proposto para aquela noite. Em seguida chega Amélie, e ele diz para Amélie: olha, eu estou tentando aqui de escrever esse capítulo, mas infelizmente tem um som aqui que não está me deixando eu concluí-lo. E a Amélie então começa a auxiliá-lo, tentando identificar o som. A noite se avança e eles não conseguem encontrar a origem do som e também não conseguem finalizar aquele capítulo. No dia seguinte, essa história é o introito para a pergunta que vem aqui, porque no dia seguinte ele vai lá na casa do Sr. Baldin, no filme do Kardec também aparece, em 25 de março de 1856, e quem quiser procurar depois ali em Obras Póstumas, o título desse capítulo é Meu Guia Espiritual, o Guia Espiritual de Kardec, do Codificador. Ele diz exatamente nessa pergunta que está ali, ó: sem dúvida, ouvistes o fato que acabo de citar. Essa narrativa que nós fizemos na introdução. Podereis me dizer a causa dessas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? Ele questiona o mundo espiritual exatamente menos de 24 horas depois. Qual é o motivo dessas pancadas com tanta persistência? E a resposta da espiritualidade está ali: era teu espírito familiar. Ora, o capítulo é Meu Guia Espiritual. E a resposta que o mundo espiritual dá para ele era: aquele que estava fazendo isso era o teu espírito familiar. Toda vez que nós chegamos nessa resposta, ficamos a perguntar: o que nós faríamos na pergunta seguinte com essa resposta? E aí fica a indagação, e nós estamos realizando essa pergunta mentalmente nesse momento. Mas o codificador, com a sua sabedoria, faz esta pergunta: meu espírito familiar. Olha o carinho do codificador para quem teve uma noite de dificuldades anterior. Quem quer que sejais, então para ele não importa a natureza desse espírito. O que importa é que é um espírito familiar. Vos agradeço ter vindo me visitar. Que visita, hein? Que faz pancada de forma persistente, atrapalhando a atividade que tu estava realizando. Quereis me dizer quem sois? Vejam o retrato que o codificador faz na pergunta. O máximo de carinho, de respeito, para depois, lá no final, perguntar: quer me dizer quem sois? Provavelmente nós iríamos direto para a parte final. E acrescentando depois de uma vírgula, dizendo: por que tu me incomodou tanto ontem de noite? Mas o codificador, a mente dele era a mente preparada para a codificação. E a resposta do mundo espiritual, do próprio espírito familiar, peço que guardem isto. Olha a resposta, é de arrepiar. Para ti, para o codificador, para o Kardec, é para ti me chamarei a verdade. Vamos de novo. Para ti me chamarei a verdade. E todos os meses, aqui durante 1/4 de hora, 15 minutos, estarei à tua disposição. Na casa da família Baldin, uma vez por mês, nós vamos nos encontrar.
era o espírito familiar. Para ele, para o codificador, ele poderia chamar esse espírito de a verdade. O Kardec fez anotações embaixo dessas mensagens. E essas anotações não eram logo na sequência, no dia seguinte, não. Eram anos depois de vivência dentro da doutrina espírita. Porque aqui nós estamos em 1856. Não havia ainda a obra O Livro dos Espíritos, que vai vir no ano seguinte. E ele coloca esta nota: a proteção desse espírito, de qual estava longe de supor a superioridade, com efeito, jamais me faltou. Este espírito amava com profundidade o codificador. Porque quando a gente se apresenta para alguém e diz: para ti tu me chama disto a verdade, é porque já tem um vínculo muito profundo entre esses dois espíritos. Tanto que anos depois Kardec vai dizer: eu não tinha noção da superioridade desse espírito, que ele nunca me faltou. Nessa mesma parte da obra, em Obras Póstumas, já tem um capítulo seguinte que é Minha Missão. E aqui nós pedimos que prestem atenção na data, 12 de junho de 1856, 3 meses depois dessa mensagem que nós acabamos de falar e de comentar. Kardec então retorna para o Espírito da Verdade. Ele ainda não consegue compreender a superioridade dele, como eu já havia dito antes na nota. Por isso que ele diz: bom espírito, mas sabe que ele é bom. Ele sabe que esse espírito é bom. E diz: bom espírito, desejaria saber o que pensais da missão que me foi assinada a pôr a alguns espíritos. Eu vos peço, tenho o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade. Mas, do papel de simples trabalhador ao missionário como chefe, a distância é grande. Estão percebendo aí? Allan Kardec compreende o papel da missão dele. Quando ele diz: olha, o papel de simples trabalhador, de missionário como chefe, é uma distância muito grande. E isso quem está me sinalizando são os outros espíritos que estão se comunicando. Mas ele vai ao espírito familiar. Por quê? Como nós faríamos, nós encarnados? Como é que nós fazemos? Nós ouvimos A, B, C, D e E. E todos eles sinalizam para um caminho. Mas tem sempre um que é a nossa fonte de referência. E para o codificador, era esse espírito que, como já dissemos, que ele já havia dito para o Kardec: me chama a verdade. Olha a resposta da espiritualidade. 3 meses depois: confirmo o que te foi dito. Então o Espírito da Verdade confirmava: mas convido-te a muita discrição. Olha aqui, ele já começa a dizer para o codificador a postura que ele tinha que ter durante todo o processo. Discrição, se quiser vencer, quer dizer, se quiser cumprir com a tua missão. Primeiro seja discreto. Aí começa o Espírito da Verdade a esclarecer o seu espírito familiar, que era o codificador. Não duvideis, não ouvideis que podes vencer, como também pode falir. Neste último caso, um outro te substituiria, porque os desígnios do Senhor não repousam sobre a cabeça de um homem. Ele afasta do codificador, porque o codificador é um humano como qualquer um de nós.
sujeito às mazelas do orgulho e da vaidade. Porque se é confirmado que ele é o missionário, que ele será o chefe dessa atividade, poderia surgir nele as fagulhas da vaidade e do orgulho. E o Espírito da verdade, na sua sabedoria, já diz para ele: podes vencer ou podes falir. A espiritualidade não deixa apenas na cabeça de um homem a tarefa. Ele diz mais: não fales, pois jamais da tua missão. Ele reforça a necessidade da discrição. Olha como é interessante, porque quando a gente sabe da notícia de uma missão, a gente sai cantando para todo mundo. Para o codificador, discrição. Esse seria o meio do teu fracasso. Ela não pode ser justificada senão pela obra realizada, que ele ainda iria realizar, porque é pelos frutos que se reconhece a qualidade da árvore. Olha a linguagem desse Espírito e pega o Evangelho. É pelos frutos que se reconhece a árvore. Vamos ler a figueira seca. E aí o codificador retorna e diz: quais são as causas que poderiam me fazer fracassar? Seria a minha insuficiência de minhas capacidades? Porque aqui ele está consciente, ele entendeu. E ele pergunta: então quais são as causas que podem me fracassar? A insuficiência da minha capacidade? Porque ele se reconhece um ser limitado. Ele está dizendo: eu sou limitado. Isto vai ser a minha causa? E o Espírito da verdade diz mais uma vez para ele: não. Mas a missão dos reformadores está cheia de escolhas e de perigos. A tua é rude. A do codificador era rude e disse: eu te previno. Porque é o mundo inteiro que se trata de agitar e transformar. É o mundo inteiro que se trata de agitar e transformar. Sabe por que isto? Porque o Espírito da verdade veio nos ensinar a primeira palavra do dicionário divino: amor. A segunda palavra do alfabeto divino se chama reencarnação. E o Espiritismo trata sobre isso de uma forma clara, unindo amor e reencarnação. Por isso que era rude e queria agitar e transformar o mundo inteiro. Mas não para aí. O Espírito da verdade diz para ele: vai se levantar contra ti, meu espírito familiar, ódios terríveis, inimigos obstinados, conjugarão a tua perda. Estarás em luta contra a malevolência, a calúnia, a traição, mesmo daqueles que te pareçam mais devotados. Sucumbirás sob o fogo, sob o peso da fadiga. Quando a gente começa a escutar isso, parece que a gente vai encolhendo. E a gente diz: será que de você é possível para tudo isso? Kardec certamente pensou. Mas segue. E o teu sacrifício de teu repouso também, da tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida. Coloquemos na condição de Kardec ouvindo isso. Em lugar de um caminho florido, não encontra sob os seus passos senão pedras agudas e serpentes. Esse é o missionário, sendo esclarecido pelo Espírito da verdade o que lhe aguardava.
essa mensagem é tão linda que nós colocamos pontinhos, porque não tinha como colocar tudo aqui. Aqui a gente está para trazer a grandiosidade desses dois espíritos. O espírito da verdade e o espírito de Allan Kardec. Espíritos familiares. E o primeiro continua a esclarecer o codificador. É necessário primeiro agradar a Deus. E aí ele começa a dizer para o codificador novamente: humildade, acrescentando a descrição, modéstia, desinteresse, coragem, perseverança e uma firmeza inabalável. Capítulo do Fé, da Transporta as Montanhas. É preciso também prudência e do fato, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vocês conseguem imaginar a cabeça do codificador quando chega nesse ponto? E o Espírito da Verdade termina a mensagem dizendo para ele: vês que a tua missão está subordinada a coisas que dependem de ti. Encerra. Eu não sei o que o Kardec fez depois. Se ele foi para casa, se saiu para caminhar no meio da madrugada, porque era muita coisa na cabeça dele. O coração dele devia estar transbordando. Mas eu sei o que ele disse, porque ele anotou embaixo depois, para o Espírito de Verdade. Nessa altura ele já trata ele como Espírito Verdade, porque assim ele pediu. Espírito Verdade, eu vos agradeço pelos vossos sábios conselhos. E aqui está a grandeza do apóstolo. Mesmo ciente de tudo que iria passar, aceito tudo sem restrição e sem dissimulação. O codificador ali assume um compromisso pessoal com o Espírito da Verdade. Eu te agradeço todos os sábios conselhos e aceito sem restrição e sem dissimulação. Isto é entre espíritos que se amam. Por isso que o Kardec foi o apóstolo da codificação. Porque ele renunciou a si mesmo por algo muito maior. Ele bota a nota: eu escrevi isto em 1º de janeiro de 67. Lembra quando que foi a mensagem? Junho de 56. 1667, quer dizer, 10 anos e meio depois, quando já havia se dado essa comunicação, e constatei que ela se realizou em todos os pontos. Então ele viveu tudo aquilo que havia acontecido. No entanto, graças à proteção e assistência dos bons espíritos, que me deram sem cessar provas manifestas de sua solicitude, persegui a minha tarefa. Porque ele havia prometido com o Espírito de Verdade. Ele se comprometeu com ele. Por isso, queridos irmãos, quando a gente chega nesse momento, a gente tem que agradecer. Porque estes dois espíritos, unidos pela comunhão do amor, renunciando-se a si mesmos, vêm nos trazer aquilo que nós temos hoje,
como as obras da codificação, que serve para nos consolar, para nos esclarecer. Se nós lançássemos um olhar de 1857 até hoje, é praticamente para nós encarnados impossível aferir a quantidade de corações que se esclareceram à luz da doutrina espírita. E isto teve um trabalho na pessoa do codificador. Por isso nós podemos reconhecê-lo como um apóstolo, como este apóstolo da codificação. Podemos também amá-lo. Podemos também pedi-lo que nos ajude a compreender as lições que estão ali. Porque, com certeza, como espírito superior que é, não nos faltará auxílio. Para isso, queridos irmãos, para encerrarmos esta atividade, nós convidamos um irmão que a gente ama muito, para que, de forma poética, trouxesse as suas palavras associada com a prece final que será realizada juntamente com as palavras dele. Então fica o convite para que todos acompanhem de coração. E a gente pode dizer o seguinte: nós não somos Kardec para dizer eu aceito Espírito da Verdade, mas nós podemos dizer eu aceito essa proposta e abro o coração para ouvir o poema. Muito obrigado. Então, meus irmãos, uma poesia de Merlânio Maia sobre Allan Kardec. 1804, mês de outubro, dia 3, em Lyon a luz se fez com todo o seu esplendor. Veio Hippolyte Léon, Denisard Rivail, Allan Kardec, e serviu ao Vero Consolador. Um gênio com G maiúsculo, foi pedagogo francês, que no seu pensar nos fez pensar no infinito amor. Pesquisou, questionou, viveu com tanto heroísmo que nos trouxe o Espiritismo, o Vero Consolador. Não foi um dos Bonapartes, não foi rei nem general, da sua obra magistral não quis sequer ser o autor, e se codinomeou com nome seu do passado. É de Deus o Filho amado, pois trouxe o Consolador. Trouxe a doutrina da luz, que ampara, ajuda, consola, toda a dor do que ao mundo assola, mostrou das leis todo o leque. Na humildade esse gigante foi bom senso e foi amor, foi na terra um benfeitor. Parabéns, Allan Kardec. Muito obrigado.